Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos aí hoje a mais uma videoaula de Química e na aula de hoje nós vamos continuar discutindo sobre cinética química, a parte da química que estuda a velocidade das reações. Hoje, de cinética química, nós vamos discutir sobre os fatores que influenciam na velocidade de uma reação, beleza? Então bora lá ver quais são esses fatores. Antes da gente começar a falar sobre os fatores, eu preciso lembrar vocês, todos esses fatores, a explicação por trás de como eles aumentam ou não a velocidade da reação está diretamente relacionado com a teoria das colisões, que foi dada na primeira videoaula de cinética química. Então, se vocês não viram, para o vídeo, vai lá ver como é que vai acontecer a teoria das colisões e depois vocês voltam aqui. Então, só lembrando, a teoria das colisões diz que uma reação só vai ocorrer quando houver colisões efetivas que tenham orientação favorável e energia suficiente entre os reagentes. Quanto maior o número de colisões, mais colisões efetivas têm chance de acontecer e, consequentemente, mais rápido, maior a velocidade da reação química. Nós vamos discutir 5 fatores hoje e como eles influenciam na velocidade de uma reação. Os fatores serão pressão, temperatura, concentração dos reagentes, superfície de contato e a presença de um catalisador. Então vamos para o primeiro deles. O primeiro fator que a gente vai estudar vai ser a pressão. Se eu aumento a pressão em um sistema, eu faço com que as moléculas elas fiquem mais juntas, mais unidas. Se eu faço com que as moléculas fiquem mais juntas, mais unidas, mais pressionadas, vocês acham que o número de colisões entre elas vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar, certo? Se elas estão mais juntas ali, num espaço menor, por exemplo, o número de colisões vai aumentar. Consequentemente, o número de colisões efetivas vai aumentar e a velocidade da reação também vai aumentar. Se eu aumento a pressão, eu aumento a velocidade da reação. Imagina que você está num quartinho com 20 pessoas no quarto inteiro. Agora imagina que você fez essas 20 pessoas andando. Imagina que você fez essas 20 pessoas ficarem andando agora em só um quarto do quarto. Em só metade da metade do quarto. Você aumentou a pressão entre elas, colocou elas em um espaço menor. Obviamente que vai haver muito mais colisões entre elas, certo? A velocidade também vai aumentar. O segundo fator que a gente vai discutir é a temperatura. Se eu aumento a temperatura em um sistema, eu aumento a agitação das moléculas. Se eu aumento a agitação das moléculas, vocês acham que vai acontecer mais ou menos colisões? Mais colisões. Então, se eu aumentar a temperatura, vai ocorrer mais colisões, consequentemente mais colisões efetivas e, portanto, maior será a velocidade da reação. Então, se eu aumento a temperatura, eu vou aumentar a velocidade da reação. Imagina que estão todos na sala de aula, quietinhos, bonitinhos. Eu aumentar a temperatura é como se eu mandasse todo mundo começa a se agitar, começa a correr pelo lado um para o outro. Obviamente que o número de colisões vai aumentar muito mais em relação a todo mundo estar sentadinho, bonitinho. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação, a colisão aumenta, a velocidade aumenta. Terceiro fator que a gente vai discutir vai ser a concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, ou seja, quanto mais reagentes tiver em um determinado sistema, quanto maior a quantidade de moléculas de reagente que tiver, maior também vai ser a chance de acontecer colisões, maior vai ser o número de colisões efetivas, maior, portanto, vai ser a velocidade da reação. Por exemplo, você está num quarto com 20 pessoas, andando de um lado para o outro. Pode até estar tranquilo. Agora, imagine se aumentar esses reagentes aí, colocar 50 pessoas no quarto andando de um lado para o outro. Com certeza, as trombadas lá, os números de colisões vão aumentar. E se aumenta as colisões, pela teoria das colisões, aumenta a velocidade da reação. Lembrando que essa concentração aqui na química pode ser uma concentração comum, uma concentração molar. O que importa é se aumentar a concentração dos reagentes, a velocidade da reação aumenta. Vamos puxar para uma observação aí. A observação é a seguinte: nem todos os reagentes influenciam a velocidade da reação. E os que influenciam podem influenciar com dimensões diferentes. Mas isso a gente vai ver na aula de lei da velocidade. O quarto fator que a gente vai discutir é a superfície de contato. Superfície de contato é a área da superfície da molécula que está para ter o contato. Se eu pegar uma caneta minha aqui, toda essa superfície dela é a superfície de contato. Se eu quebrar ela em dois aqui, imagine que eu quebrar ela em dois aqui, aumenta a superfície de contato. Por quê? Além dessa parte toda aqui, eu vou ter essa nova parte que vai estar em contato. Se eu quebro mais a caneta, vai ter mais áreas que não estavam em contato antes com o ambiente que vão estar em contato. Isso é a superfície de contato. Quanto mais eu divido algum sólido, alguma coisa, mais eu divido o meu reagente, o meu composto, mais eu esfarelo, digamos, ele,
Se for no estado gasoso é maior ainda, ou aquoso, dissolvido em água, maior ainda, certo? Quanto mais eu divido, maior a superfície de contato com que eu deixo o meu composto, mais áreas diferentes ele pode colidir. Então também maior a chance de ocorrer uma colisão que tenha orientação favorável e que seja, portanto, uma colisão efetiva. Se maior a superfície de contato, maior a área de contato, maior a chance de ocorrer uma colisão com orientação favorável, né? Maior a área para acontecer uma colisão, maior a chance de ocorrer uma colisão favorável, uma colisão efetiva e, portanto, maior a velocidade de uma reação. A velocidade de uma reação de combustão entre um pedaço de madeira e entre serragem, pó de madeira, o pó, a velocidade que vai ocorrer uma reação, uma combustão é muito maior, porque a superfície de contato é maior. Vamos agora para o quinto e último fator que influencia a velocidade da reação. O quinto e último fator que influencia a velocidade da reação é a presença de um catalisador. Primeiro, o que é um catalisador? O catalisador ele é um composto que, primeiro, não é consumido na reação. Olha que mágico, olha que maravilha. É um composto que você vai colocar na sua reação, que como a gente vai discutir, ele vai aumentar a velocidade da reação, que ele não vai reagir. Portanto, quando acabar a sua reação, você vai poder pegar esse composto de volta, esse catalisador de volta, para utilizar de novo em outra reação. Olha que beleza. Então ele não é consumido na reação. Segunda coisa, como que o catalisador atua? O catalisador atua diminuindo a energia de ativação. Lembra da energia de ativação? A energia de ativação é o tamanho da colina lá daquele gráfico. Se eu diminuo a energia de ativação, se eu diminuo a altura da colina, é mais fácil eu saltar a colina. Por exemplo, imagina que para saltar a colina eu precisava de uma colisão lá de 50 kJ. Se eu diminuir essa energia de ativação para 20 kJ, por exemplo, todas as colisões entre 20 e 30 que aconteciam e que não faziam a reação acontecer antes, agora fazem a reação acontecer. Portanto, maior a chance de ter colisões efetivas, porque é menor a energia e, portanto, maior a velocidade da reação. Então, o catalisador, ele não é consumido na reação, ele diminui a energia de ativação e, consequentemente, cria oportunidade para mais colisões efetivas com energia suficiente aconteçam e, portanto, aumenta a velocidade da reação. Caiu uma questão no Enem que eu vi muita gente vir conversar comigo esse ano, agora do Enem de 2019 para 2020, que foi a questão do sabão que era para lavar a mão para tirar o cheiro de alho, certo? Falava que a mão ficava com cheiro de alho, que tinha um sabão e falava o seguinte, pedaço do texto que importava, falava que o sabão não era consumido nesse processo, que não diminuía o sabão, que o sabão se mantinha, que não era consumido no processo. E perguntava o que o sabão era. Um ácido, um agente redutor, alguma coisa assim. E tinha a alternativa lá, um catalisador. E essa era a alternativa correta. O sabão era um catalisador. Por que o sabão era um catalisador? Porque estava escrito que ele não era consumido durante o processo. Se uma coisa não é consumida durante a reação, ela é um catalisador. Vou ressaltar aqui uma diferença básica entre o catalisador, a catálise homogênea e heterogênea. Catálise homogênea é quando o catalisador está no mesmo estado físico que os seus reagentes. Então, seus reagentes são gases e o catalisador também é um gás. É uma catálise que a gente chama de homogênea. Uma catálise heterogênea é quando o catalisador está em um estado físico diferente dos seus reagentes, como processos de hidrogenação, que usam platina, um metal, como catalisador. Gás e hidrogênio é o reagente. Então, o hidrogênio está na forma de gás, no estado gasoso. O catalisador é platina, metal no estado sólido. Está em estado físico, estado de agregação diferente. Então, é uma catálise homogênea. Por fim, vamos analisar aqui como é que vai ser um gráfico de uma reação com e sem o catalisador. Em geral, eles colocam as duas curvas no mesmo gráfico. Então, tem aqui o gráfico entalpia, energia da ligação, pela coordenada da reação, tempo que a reação está rolando. E eu botei duas curvas aqui, ó. Essa curva que está em roxo, a curva maior, é a curva dessa reação química sem o catalisador. Olha só, sem o catalisador, a energia de ativação, que é a altura da colina, é bem maior. E aqui a curva em laranja é a curva com o catalisador. Olha o que a presença do catalisador faz. Diminui a energia de ativação, a presença do catalisador. E a colina fica menor. A energia de ativação com o catalisador fica menor do que a energia de ativação sem o catalisador. Aqui estão os patamares, né? Reagentes e produtos. A presença do catalisador muda o ΔH. Lembra que o ΔH era energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Não, isso não muda. Se você vai pelo sem o catalisador ou com o catalisador, isso aqui, o ΔH, não muda. A energia do complexo ativado com e sem o catalisador é diferente? Sim, porque sem o catalisador é o topo da colina, a energia do complexo ativado é aqui. Com o catalisador é o topo dessa colina, então é essa aqui. E a energia de ativação muda? Claro que muda.
do topo da colina até os reagentes da curva roxa sem o catalisador, essa é a energia de ativação sem o catalisador. E essa aqui, ó, desse topo da colina até aqui embaixo, é a energia de ativação com o catalisador. Beleza? Então é assim que o catalisador atua. Leva um pouco mais tempo para a gente introduzir essa ideia, mas a presença do catalisador aumenta a velocidade da reação. Resumindo então, ó, aumento da pressão, aumento da temperatura, aumento da concentração de reagente, aumento da superfície de contato ou presença de catalisador influencia a velocidade da reação. Importa o quanto de catalisador você usa? Não. Catalisador normalmente você usa muito pouco, tá? Muito pouco para aumentar a velocidade da reação. Não vai jogar uma tonelada de catalisador lá que não precisa de tudo isso, tá bom? Só a presença dele ali já vai conseguir aumentar a sua velocidade. Então é isso, espero que tenham gostado dessa videoaula um pouco mais teórica, acredito que é mais fácil, um pouco mais tranquila no meio da físico-química. Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários, se quiser fazer algum exercício, mandar algum exercício, vocês ficam à vontade. Estou aqui para ajudar vocês, para vocês mandarem bem nas aulas, no vestibular, nas provas, nos exercícios e aprenderem, se apaixonarem pela química aí. Beleza, gente? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.